Amém. Vamos ficar em pé, reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 22. Samuel 22, a partir do versículo 1. Vamos ler 2 versículos inicialmente. Está escrito assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos ao Senhor nesta noite, diante da Tua palavra, Senhor, e te pedimos, fala conosco, Senhor, através desta palavra. Santo Espírito de Deus, nós sabemos que a Tua palavra é viva, é eficaz, ela é poderosa, Senhor, para transformar a nossa vida, para, Senhor, nos enriquecer e nos suprir de toda sorte, com toda sorte de bênçãos, ó Pai. Senhor, usa a minha vida, eu te peço que nesta noite a Tua igreja seja edificada através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando nós lemos em 2 Samuel, lá no capítulo 23, sobre os 37 valentes que Davi teve, e ali vai narrar feitos extraordinários desses homens valentes, a gente não imagina que o exército de Davi fosse começar dessa maneira. Davi está fugindo de Saul, porque Saul está endemoniado, Saul está perturbado e Saul está tentando matar a Davi, sem que Davi tenha feito nada de errado, nenhum crime, não tentou se rebelar contra ele. Mas Satanás incita a Saul para perseguir a Davi. Davi foge para salvar a sua vida. E aqui diz que ele vai até a caverna de Adulão. Ele escapa e ele vai se esconder, se refugiar na caverna de Adulão. E ali a palavra de Deus diz que seus pais, os seus irmãos ouvem e descem até ele, e não somente eles, a sua família, a sua parentela, mas ajunta-se a ele várias pessoas. E a caverna de Adulão, aqui se a gente for ver no capítulo 22, é mesmo, no versículo 4, no finalzinho do versículo 4, está escrito que a caverna de Adulão era um lugar forte. E no capítulo 5, também o profeta Gade, quando vai lá, usado por Deus para falar com Davi, ele fala, não fiques naquele lugar forte. Então a caverna de Adulão era um refúgio, era um lugar forte. Era um lugar para se esconder, um lugar para se abrigar, um lugar para encontrar refúgio. Não só Davi estava precisando, mas todos aqueles que estavam de alguma maneira com a sua vida com alguma necessidade, o endividado, o em aperto e o desgostoso, eles foram para aquele lugar, eles encontraram naquele lugar abrigo, refúgio e proteção. E o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que a igreja também é um lugar de refúgio para nós hoje. Quantos de nós, se não todos nós, também precisamos, como estes homens precisaram, como Davi precisou, de um lugar seguro, de um lugar de refúgio, onde nós vamos encontrar segurança, onde nós vamos encontrar abrigo, onde nós vamos encontrar proteção. E a igreja é esse lugar. A igreja é o lugar hoje em que nós podemos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. E é por isso que o inimigo ele luta tanto para afastar as pessoas da igreja. Ele quer tirar as pessoas da igreja, ele quer tirar as pessoas da comunhão do corpo de Cristo, ele quer que as pessoas fiquem em casa, ele quer que as pessoas tenham raiva da igreja, porque quando nós estamos juntos,
nós somos mais fortes. A palavra de Deus diz que na união do corpo de Cristo, na união da igreja, é que nós somos fortalecidos, que nós somos alimentados, que nós somos sustentados. Um ramo, a palavra de Deus diz que nós somos ramos que foram enxertados na videira verdadeira. O ramo por si, ele não sobrevive, ele não subsiste, ele não tem força, ele não pode viver, ele não pode crescer, ele não pode frutificar. Mas uma vez que ele está ligado no tronco, na videira verdadeira, a videira vai nutrir ele, vai dar forças para ele. Então ele pode não somente viver, mas ele pode crescer, ele pode se desenvolver e ele pode frutificar. E a palavra de Deus diz que na igreja nós nos tornamos um com Jesus Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Fazemos parte do corpo, né? Uma pessoa sozinha não é o corpo de Cristo, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso a Bíblia vai enfatizar sempre a necessidade de nós estarmos juntos. Jesus conta isso da ovelha que se desgarrou. E o que foi necessário fazer? O pastor foi atrás, em busca dela, trouxe ela de novo para o aprisco, para o rebanho, para onde estavam as outras 99. Porque a ovelha desgarrada, ela é uma presa fácil. Não tem como se defender. E até a gente, quando observa questões de vida animal lá na África, a gente vê isso. E a segurança dos animais está em andarem junto como rebanho, né? Tem alguns até que enfrentam até os leões, como os búfalos, eles até enfrentam os leões, mas nunca sozinhos, sempre eles vão juntos. Então é isso que nós precisamos entender, que dentro da igreja nós vamos ser cuidados, nós vamos ser fortalecidos. Deus vai trabalhar na nossa vida dentro da igreja. Olha como esses homens aqui chegaram, a vida deles não estava legal, estava arrebentada. A vida deles precisava ser transformada. E quem conhece a história de Davi vai saber que foi transformada de uma maneira poderosa. Pois nós vamos chegar lá no capítulo 37 de 2 Reis, quer dizer, não, 2 Samuel capítulo 23. 37 é o número de valentes. Nós vamos ver o que esses 37 valentes, esses homens que foram transformados, talvez não fossem todos desse primeiro ajuntamento, ou talvez fossem todos desse primeiro ajuntamento. Porque à medida que Davi vai ali fugindo com seus homens, vão se agregando mais pessoas, vão chegando mais pessoas. Quando ele assume o reino de Judá, vão se agregar mais pessoas. Depois, quando ele se torna o rei de todo Israel, se agregam mais pessoas. E depois lá, quando vai listar os 37 valentes, já está no final da vida de Davi. Talvez alguns daqueles 37 valentes eram desses homens. Talvez todos eram desses homens que inicialmente se juntaram com Davi. E a palavra de Deus diz que eles vão se ajuntar com Davi, eles vão se aliar com Davi, vão fazer uma aliança com Davi. Eles vão se tornar, a partir desse momento, o exército de Davi, para a vida e para a morte. Eles vão estar junto com Davi, aonde quer que Davi vá, esses homens vão estar com ele, e eles vão passar por períodos difíceis, porque esse período de perseguição do rei Saul, eles não podem ficar muito tempo em um lugar. Sempre eles estão ali, alguém vai e denuncia para Saul, eles têm que fugir. E aí eles ficam mais um pouco em outro lugar, e alguém denuncia, e Saul vem, eles têm que fugir. Então é uma situação difícil. Não é fácil, mas eles vão estar sempre com Davi. Então é necessário a gente estar sempre na igreja. Nós estamos em aliança com Deus. Podemos passar por dificuldades dentro da igreja, mas não podemos deixar a igreja. Vamos passar por luta dentro da igreja, mas não podemos deixar a igreja. Esses homens enfrentaram batalhas ao lado de Davi. E nós, como igreja, nós vamos enfrentar batalhas, ora juntos, ora individual. Tem luta que é luta que todo mundo vai orar, como foi na pandemia, todo mundo orou. Como existem questões da nossa nação, que todos nós vamos orar juntos, para que a nossa nação seja transformada, a nossa cidade seja transformada pelo poder do Evangelho, mas existem as nossas lutas particulares e individuais. E nós vamos, num culto como hoje, trazer o nosso pedido de oração e vamos colocar ali. São batalhas individuais, mas nós não vamos lutar sozinhos. E nós não precisamos lutar sozinhos, porque nós temos aqui na igreja
os nossos irmãos que vão nos apoiar e vão estar junto conosco em oração e na intercessão. E é isso que nos torna fortes, e é isso que estes homens encontram com Davi, e Davi encontra neles agora. Davi está fugindo sozinho, mas a partir desse dia ele vai formar um exército, aleluia! Ele vai começar com esses 400 homens, e esses 400 homens vão estar sempre com Davi. E esse número não vai diminuir, esse número vai crescer. E é isso que nós precisamos estar, ligados no corpo de Cristo. Não vamos deixar de estar ligados na igreja, não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de estar unidos ao corpo de Cristo, ao exército de Cristo, aleluia! Quantas pessoas, se a gente for parar para pensar na nossa caminhada, que se desviaram, que se afastaram. Quantas pessoas que às vezes até começaram a caminhar junto conosco na fé e que hoje não estão mais caminhando. E se você for olhar para a vida deles, não houve um progresso, não houve um benefício. Pode ser até que materialmente a pessoa tenha conseguido alguma coisa, mas espiritualmente a vida dela vai estar arrebentada. E essa vida aqui passa rapidamente, e a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra, mas no céu. Porque as coisas desse mundo passam rapidamente, e nós precisamos estar não somente focados aqui nas necessidades cotidianas, mas principalmente na nossa vida espiritual com Deus. Porque Jesus nos ensinou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma, não adianta nada. Então nós temos que entender a importância de nós fazermos parte do reino de Deus, aleluia. Jesus disse, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. A pessoa que se afasta da igreja, a pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, ela está não somente se afastando da igreja, mas ela está se afastando da fé. E ela pode estar perdendo até a sua própria salvação. Mas ela não sente que é assim, porque o pecado entorpece, o pecado anestesia a pessoa, faz a pessoa adormecer. E quando a pessoa está dormindo, ela não percebe o perigo que cerca ela. A não ser que ela seja despertada. E para ela ser despertada, aleluia, ela precisa que alguém venha gritar com ela. Sacudir. Oh, acorda, como Jonas. Jonas entra no barco, desce lá para o porão do navio e está dormindo. E a tempestade vem, o barco é agitado, o barco está lá, todo mundo está desesperado para salvar a vida. De repente, o capitão do navio desce lá e Jonas está fazendo o quê? Dormindo. Que Jonas está fazendo o quê? Fugindo da presença de Deus, saindo dos propósitos de Deus, saindo dos caminhos de Deus. A mesma coisa a Sansão. Sansão se envolve com Dalila, que não era para ele se envolver, é uma mulher dos inimigos de Israel, dos filisteus. E quando Sansão é derrotado, ele está fazendo o quê? Ele está dormindo no colo de Dalila. A tática do inimigo. Ele vai dormir. E a pessoa não percebe. Ela pode estar ativa materialmente, mas espiritualmente ela pode estar dormindo. E o sono espiritual ele é perigoso, porque tanto Sansão foi derrotado, quanto Jonas ali, ele teve que ser lançado ao mar. Teve que clamar pela misericórdia do Senhor. Então nós não podemos estar dormindo com a nossa vida espiritual. A mesma coisa estes homens, se ficasse cada um na sua casa, não tinha perspectiva de mudança nenhuma. Mas eles se aliaram, eles se uniram, aleluia. Eles fizeram uma aliança, aleluia, com Davi, porque eles entenderam que Davi era o ungido do Senhor. Eles entenderam que Davi era um homem que não estava ali porque ele conspirou, não estava ali porque ele ambicionou estar naquele lugar e conquistar alguma coisa para si, mas que ele foi movido por Deus, não só para derrotar Golias, mas agora para estar liderando a vida deles. E eles percebem na vida de Davi um compromisso com Deus. Eles veem em Davi um homem que busca a Deus, um homem que teme a Deus. Até mesmo em algum momento, quando eles estão abrigados numa caverna e Saul entra lá, por 2 vezes Saul
vai se entrar na caverna em que eles estão, eles têm a oportunidade de matar Saul, e eles vão se empolgar com isso, eles vão chegar para Davi e dizer, olha, Deus colocou o nosso inimigo nas nossas mãos, o teu inimigo está nas tuas mãos, vamos lá, vamos matar. Eles vão ver que a atitude de Davi não é a atitude de alguém ambicioso, não é a atitude de alguém mundano, não é a atitude de alguém que não honra os princípios da palavra de Deus. E Davi vai dizer, não, eu não vou fazer isso. Ele é ungido do Senhor. Deus que levantou ele, só Deus pode tirar ele. Eu não vou fazer. Então eles percebem que o procedimento, o dia a dia de Davi, é o dia a dia de alguém que anda nos caminhos do Senhor. O profeta vai estar ali sempre tendo acesso na vida de Davi. O sacerdote vai estar ali a todo tempo Davi vai consultar ao Senhor antes de fazer as coisas. Então eles percebem na vida de Davi não só uma liderança militar, não só uma liderança política, mas principalmente uma liderança espiritual. E Deus vai testificar, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Então é importante. É importante a gente estar na igreja, porque na igreja nós vamos encontrar também alguém que foi vocacionado, que foi dirigido por Deus, para estar ali para nos ajudar. E a gente precisa em algum momento ser liderado, a gente precisa que alguém venha nos dar ali a orientação da parte de Deus. A gente precisa disso. E a gente tem que aprender a se submeter. E esses homens se submeteram à liderança de Davi. Sabe por que hoje tem muitas pessoas fora da igreja? Porque é a pessoa que não gosta de se submeter. Ela não quer estar debaixo de autoridade. Ela acha que ela é dona do nariz dela. Não, ninguém manda em mim. Não vou na igreja, não, o pastor vai querer ficar mandando em mim. Não, o pastor vai querer ficar falando o que eu vou fazer. Tem pessoa que é assim. Ela não entende que a liderança que está na igreja foi instituída por Deus. Irmãos, existem exceções. Talvez existam pessoas que machucam, que não obedecem à palavra de Deus, que não lideram de acordo com a vontade de Deus. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é errado, nem todo mundo é lobo. Existem servos de Deus, existem pessoas de Deus, existem pessoas que estão cumprindo o chamado de Deus, existem pessoas que Deus levantou como Davi, e a gente precisa aprender a separar o joio do trigo. Mas muitos que estão afastados, talvez alguns se machucaram, talvez alguns tiveram uma experiência ruim de uma liderança que não estava de acordo com a vontade de Deus, mas muitos também é por rebeldia. Porque não querem estar debaixo de autoridade, não querem que alguém venha corrigir e dizer, ó irmão, isso aqui está errado, olha, tem que mudar, tem que fazer assim. Pessoas que não querem se submeter à autoridade. E não vai a lugar nenhum. Quem não se submete à autoridade, quem não quer ser liderado, quem não quer ser corrigido, não vai a lugar nenhum. Porque a igreja, ela faz parte do reino. As coisas de Deus é reino, reino dos céus, reino de Deus. E a igreja faz parte do reino. E no reino, meus irmãos, que muitas pessoas não entendem, não é democracia. É a vontade de Deus, dada para que a gente obedeça. A gente não pode olhar para a palavra de Deus e pensar, não, agora vamos mudar isso aqui porque não está agradando todo mundo. Não. Agrade ou não agrade, a palavra de Deus, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser respeitada. E hoje as pessoas não querem mais se submeter, mas não vão ir adiante na sua vida espiritual. E nós precisamos olhar para isso e ver o exemplo destes homens, e ver aquilo que Deus fez na vida destes homens. Eles vão estar com Davi aqui a todo momento, eles vão acompanhar Davi durante todo o seu reino. Agora sim, vamos lá, 2 Samuel capítulo 23. A partir do versículo 8. Olha o que estes homens se tornaram nas mãos de Deus, porque eles aceitaram fazer parte de um exército. Eles aceitaram fazer uma aliança com Davi, eles aceitaram a liderança de Davi, eles se submeteram à liderança de Davi, eles ali aceitaram ser comandados por Davi.
E eles ficaram com Davi a todo tempo. E aqui ele vai listar 37 valentes que foram, dentre aqueles homens, os que mais se destacaram no exército de Davi. E ele começa dizendo aqui: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, e se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Um homem que venceu 800 de uma vez. Parece coisa de filme, não parece? Mas Deus capacitou e usou a esse homem para enfrentar 800 inimigos, e ele os derrotou. E aqui no versículo 9, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a sua mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Ele derrotou todo aquele levante dos filisteus. Depois dele, Samá, filho de Agé, o aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Esses 3 foram os principais. O povo estava fugindo, o povo estava correndo dos filisteus, ele se colocou entre os filisteus e o povo, e não permitiu que os filisteus passassem por ele. Ele se colocou aqui, como a Bíblia diz, na brecha. Então Deus sempre vai levantar pessoas que estejam na brecha. Deus sempre vai levantar pessoas valentes no meio do seu povo. Aleluia! Diz aqui mais: também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi, a caverna de Adulão. Então, com certeza, esses 3 primeiros aqui estavam lá na caverna de Adulão, que aqui o texto está confirmando. E a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi então estava no lugar forte, a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Imagina, o exército do inimigo está acampado ali, a fonte está ali. Davi disse: olha, quem me dera beber água daquela fonte? Vocês falaram: vamos lá buscar. Passaram pelo meio do acampamento dos filisteus, tiraram a água daquele poço e levaram para Davi. Eram valentes aqueles homens. Deus vai levantar pessoas valentes na igreja, que vai guerrear junto com a gente, que vai ver a nossa necessidade, que vai ver o nosso desejo, que vai ver a nossa aflição e vai dizer: não, vamos juntar com você, aleluia, e vou orar com você, eu vou batalhar com você, aleluia. É isso que Deus faz. Versículo 18, também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e era cabeça de 3, este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 300 homens ele feriu. Porventura não era este o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve um nome entre os 3 valentes. Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita,
Ira, filho de Ix, tecoíta, Abiezer, anatotita, Mebunai, uzatita, Zalmon, aoíta, Maarai, netofatita, Elebe, filho de Baaná, netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazem e Jonatas, Sama, Aratita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de uma Acatita, Elialã, filho de Aitófel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37, por todos homens valentes, que estavam com Davi por todo o tempo. Até mesmo quando Absalão se revolta e leva todo o exército de Israel, ficam apenas alguns homens com Davi. Dentre os homens que ficam com Davi estão esses 37 valentes. Eles eram tão valentes que Absalão ficou com receio de enfrentar esses homens. Deus sempre vai levantar pessoas para estar ao nosso lado, que vão estar em oração, e vão estar na intercessão, e vão estar ali junto conosco, dando cobertura espiritual para a nossa vida. E é isso que nós precisamos. É assim que Deus vai trabalhar na nossa vida. O que eram esses homens antes de entrar em aliança? O que eram esses homens antes de entrar no exército de Davi? O que eram esses homens antes de ser liderados por Davi? E olha o que Deus fez na vida deles, o que Deus trouxe para eles. É isso que as pessoas precisam entender. É isso que nós precisamos entender, que Deus nos colocou aqui na igreja com um propósito, irmão, de fazer na nossa vida muito mais além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. É Deus que vai fazer nas nossas vidas. É Deus que vai nos capacitar, é Deus que vai transformar a nossa vida. E vai colocar em nós uma capacidade, irmão. A gente olhando aqui, um homem venceu 800, não é uma capacidade humana, não é uma capacidade natural, é uma capacidade sobrenatural. O outro ali, todo mundo fugindo, ele fica sozinho ali, se coloca na frente de batalha e defende e derrota todos os inimigos. Não é natural. Mas essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo Deus dá para nós, não é para satisfazer o nosso ego. É para que a gente cumpra o nosso propósito para o povo de Deus. Nenhum deles lutou nenhuma batalha por si mesmo, para fazer o seu nome, para fazer a sua fama. Nenhum deles lutou nenhuma batalha para falar, não, agora eu vou ser respeitado, agora eu vou ser temido, agora as pessoas vão olhar para mim e vão ter medo de mim. Não, as batalhas que esses homens foram usados por Deus e que eles se envolveram, são batalhas pelo povo de Deus e para cumprir o propósito de Deus. É assim que Deus nos usa, é assim que Deus nos capacita. E da mesma maneira que Deus agiu na vida destes homens, Deus quer agir nas nossas vidas. Da mesma maneira que Deus colocou uma ousadia, uma coragem, uma força, uma capacidade sobrenatural na vida deles, Deus quer colocar essa mesma capacidade nas nossas vidas, para a glória do seu nome, para que o seu reino venha a ser abençoado. Amém? E a gente, como esses homens, também possa entender que nas mãos de Deus nós podemos ser instrumentos valiosos e poderosos. Amém? Vamos orar.